Seja bem-vindo ao Clube da Manutenção. Meu nome é Bruno Machado. E no podcast de hoje, podcast 61, no podcast anterior eu falei sobre fluxo temporal. E comentei também um artigo que eu escrevi para o LinkedIn, né, que na realidade o centro, né, daquele artigo era a questão do fluxo temporal. Né? O fundo mais complexo era a questão do fluxo temporal. Mas a preocupação direta era com a performance do planejamento, né, e o descolamento da realidade do PCM que acontece. Legal. Bom, só que lá, se eu não me engano, eu falei a respeito de o pessoal não ir na área, né, que era um dos motivos que fazia a pessoa se descolar da realidade. E aí eu disse que ia abordar isso num próximo ponto. Então eu vou tentar abordar aqui, nesse ponto, né, nesse ponto não, nesse podcast, esse ponto, sob duas perspectivas, tá? Então, existe uma área cinzenta entre o que vai ser feito e como isso vai ser feito. Então existe dentro de alguns PCMs, existe dentro da manutenção uma dificuldade de delimitar responsabilidades entre planejamento e execução. Então, o planejamento define o que, o como, o com o que e etc. A execução define isso. Bom, existem alguns outros que vão dizer que a matéria do planejamento é o que deve ser feito. Como vai ser feito é um problema da execução, né? Mas, na realidade, não tem como separar isso completamente, por isso que eu chamo isso de uma área cinzenta. Uma área cinzenta no sentido de não estar clara, a gente não consegue definir, né, o responsável, de certa forma é uma responsabilidade compartilhada, entre o que vai ser feito e como vai ser feito, porque tu não consegue planejar somente definindo o que vai ser feito, não consegue ter um planejamento eficaz sem ter um mínimo de conhecimento de como aquele serviço vai ser feito. Então, isso já é uma primeira barreira. E obviamente que não tem como tu fazer um serviço sem saber o que tu tem que fazer. Então a execução, a matéria do que vai ser feito, tem que estar clara para ela. Bueno. Mas como é que a gente pode abordar isso e deve abordar isso num primeiro momento? A gente tem que tentar entender que um serviço ele precisa ser claro, né? O serviço, para ser executado, ele precisa ser claro. Se tu não tem clareza disso ainda, do que precisa ser feito, né, tudo complica mais. Por quê? Porque já o que vai ser feito já é uma coisa duvidosa. Vamos tentar achar um exemplo para isso. O que tem que fazer? Qual o serviço? Verificar problema já começou meio errado. Que problema? O que tem que fazer? Verificar problema na bomba, não sei o que. Tá, aí já mudou tudo, né? Já fica uma coisa meio dúbia, né? Não é uma coisa muito objetiva. Então, o que deve ser feito tem que ser uma coisa objetiva. Mas o como vai ser feito, precisa existir um acordo entre planejamento e execução. Porque se tu não souber exatamente como o serviço vai ser feito, e é uma coisa que a gente chama de um problema de método, vai faltar recurso, vai faltar ferramenta, ou talvez o trabalho até seja impedido de ser executado. Por quê? Existem questões de segurança que podem não ser previstas. Existem questões de recursos que podem não ser previstas. Tu achou que o melhor era sei lá, levantar com um caminhão MUC, mas não tem acesso, vai ser levantado com uma talha, né? Ou, sei lá, a execução achar melhor fazer com uma talha. Mas aí já ficou uma coisa completamente diferente. Uma coisa talvez vai precisar de um plano de rigor, um plano de içamento, outra coisa não. Então,
precisa haver um acordo, né? Então essa área cinzenta ela é realmente uma área muito complexa. Mas o que o planejador tem que entender? Ele tem que entender que ele é responsável por definir, não exatamente no detalhe, como aquele serviço vai ser feito. Não, não é. Mas ele tem uma responsabilidade compartilhada junto com o responsável da execução, ou o supervisor, ou o encarregado, né? Ou o líder daquela equipe. Então ele precisa ter esse contato, né? Essa interface junto com esse supervisor, esse coordenador. O coordenador não. O coordenador geralmente não faz isso. O supervisor, encarregado, líder, ele precisa ter esse contato, essa interface, justamente para ele conseguir estimar o tempo de maneira correta, definir as pessoas de maneira correta, definir ferramentas especiais se for necessário, né? E aprovisionar todos os recursos necessários. Então, o que normalmente é a matéria de planejamento? Né? Então vamos começar assim. O que normalmente é a matéria de planejamento? Então o pessoal fala, matéria de planejamento é o quê? O que vai ser feito? Então, primeiro ponto. O que vai ser feito? Qual o serviço? Qual é a tarefa? Né? Quais são as etapas dessa tarefa? Então, a tarefa é o serviço, ou um conjunto de tarefas também pode ser o serviço. Então, tu pode ter uma ordem de serviço que tem 3 tarefas e cada tarefa tem 6 etapas. Né? Isso pode existir? Pode. É melhor dividir, né? Mas, talvez possa existir e pode ser assim. Então, tu tem às vezes uma tarefa de preparação, uma tarefa de execução e uma tarefa de desmobilização, né? Cada uma com as suas etapas. Pode ser assim? Pode ser assim. Então, primeiro é o que vai ser feito, né? Tem que ser definido no planejamento. Esse o que vai ser feito, ele precisa, de certa forma, de um problema muito claro. Se eu tenho desalinhamento, né, de um conjunto de acionamento, isso é um problema. A solução é alinhar esse conjunto. Né? Então, a solução geralmente é a tarefa. Então isso tem que estar claro. Tu nunca pode pegar e botar o problema como sendo a tarefa. Que é uma coisa que as pessoas se confundem e erram bastante. Não pode ser assim. Não. Então as operações, alguns conhecem como operações no SAP, né? Dentro do MicroSiga são tarefas e etapas, que eu acho que é o nome mais correto. Mas, né, é questão de nomenclatura. Então, tu precisa definir exatamente o que é o serviço. Tem que ser uma coisa objetiva, tem que ser um verbo, né? Fazer isso, cortar isso, fazer aquilo, balancear, alinhar, substituir, correr. Tem que ser um verbo, né? O verbo, né, de fazer. Então, primeiro é o que. Bom, quando eu defino o que vai ser feito, vai ser feito isso, já consigo, de certa forma, intuir a especialidade necessária para executar esse serviço. Então, mas só que assim, é importante entender o seguinte. Para substituir um acoplamento hidráulico, quem é que lida com esse tipo de serviço? Especialidade, mecânica. Legal, show. Mas a tarefa é mecânica. Mas dentro das etapas, vai ter etapas ali da especialidade de elétrica. Porque para te movimentar o motor, tu vai precisar desligar o motor. Né? Então, vamos lá. Primeiro, o que vai ser feito, definir exatamente o que vai ser feito. Num segundo momento, no segundo ponto, na realidade, né, tu passa para intuir quais são as especialidades envolvidas nesse trabalho. Então, as especialidades são definidas nas etapas da tarefa. Então, desligar, tem que fazer a substituição do acoplamento hidráulico. Então, para fazer a substituição do acoplamento hidráulico, a gente já começa a entrar no como aqui. Precisa soltar os pés do motor, desligar o motor. Não, primeiro precisa desligar o motor. Não, peraí, vamos fazer certinho. Primeiro precisa bloquear o equipamento, liberar a permissão de trabalho, desligar o motor, retirar o motor. Né? Então já estou mais ou menos no como. Né? Retirar o acoplamento hidráulico, instalar, substituir ele. Né? Então já estou nas etapas. Então a tarefa ela é mais ou menos o resumo do trabalho. E as etapas é mais ou menos o como ele vai ser feito. Então, de certa forma, aqui eu, como planejador, já estou entrando no como.
Já estou entrando no como. Né? Porque senão me foge uma especialidade. Se eu não sei como vai ser substituído esse acoplamento hidráulico, que precisa desligar o motor, isso de certa forma é uma questão de como vai ser feito o serviço, eu já deixo escapar uma especialidade. Então já na minha ordem de serviço já não está aprovisionado uma especialidade que deveria estar aprovisionada. Então, o segundo ponto é quem? Quem no sentido de especialidade. Então, quem, né, a especialidade mecânica e elétrica. Mecânica e elétrica. Legal. Define essas especialidades, né? E aí, lembrem que para mim definir as especialidades eu tive que decompor a tarefa em etapas, né? Senão eu não consigo enxergar. Então, as etapas são como, né, basicamente o serviço vai ser feito, um passo a passo. Terceiro ponto, no planejamento de um serviço, a gente tem que pensar no com o que, né? Com o que. O que vai ser feito, quem vai fazer, com o que. Aí a gente entra em recursos. Aí o acoplamento hidráulico, obviamente, tu vai ter que substituir. Se é substituir isso, tu vai ter que trocar parafuso, tem que colocar também. Vai ter que substituir o óleo, tem que provisionar também esse recurso. Então, com o que vai ser feito? Insumos, peças, componentes. Então, e recursos. Ah, precisa de um caminhão muque, precisa montar um andaime antes, precisa de... Então, isso aí tu tem que pensar, né, dentro dessa hierarquia que eu estou estipulando aqui, com o que vai ser feito o serviço. Isso já é o terceiro ponto. O quarto ponto é em quanto tempo. Em quanto tempo esse serviço vai ser executado? Tu precisa estimar um tempo. Por quê? Porque o tempo estimado no planejamento é uma informação que vai para a programação para conseguir a liberação do equipamento, né? E dizer lá quanto tempo de downtime planejado. Não sei bem esse termo, mas de parada planejada tu vai precisar. Então, em quanto tempo? Existe um quinto ponto, também importante, se eu não estou deixando escapar mais nada, que seria com quais informações. Então, para substituir esse acoplamento, ele precisa de alguma informação técnica, de torque de parafuso, etc. Né? Ele precisa de alguma informação técnica de nível de óleo, ele precisa de alguma informação técnica de como verificar esse nível de óleo. Então, existe também essa questão de com quais informações. E o último e muito importante, que nem seria o último, isso aqui não está numa hierarquia organizada, tá? Mas nem seria o último. Eu vou organizar isso aqui num curso, um workshop que eu vou dar sobre isso. Mas aqui a gente está com 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos, 5 pontos, 6 pontos. Aonde? O sexto ponto, aonde esse serviço vai ser realizado? Porque dependendo de onde vai ser, esse onde vai ser é o tag, é o local, é o ambiente em torno, é o que tem perto, é acesso, é como que chega, é trabalho em altura, não é espaço confinado. Aonde esse serviço vai ser feito é uma informação extremamente importante que o planejador ele deve levar em consideração, porque isso pode mudar o planejamento dele. Pode mudar os recursos necessários, pode mudar uma série de coisas. Vamos lá, já estamos com 15 minutos, hein? Que loucura. E eu nem falei nada do que eu me preparei para falar aí. Então eu tive que dar essa contextualizada para a gente entender que o como e o que, né? Por que eu me despertou, né, falar um pouco disso? Porque eu realmente vejo os planejadores mais inexperientes ficarem muito fixados no que vai ser feito, já não nessa visão que eu estou explicando aqui, entre separar essa questão do diagnóstico, né? Essa questão da objetividade, do verbo, fazer, trocar, né? Ajustar. Né? Então, não já não levando isso em consideração, mas ficar muito no
Eu boto na ordem o que tem que fazer, como é que vai fazer, com a execução é um problema deles. Tu tá louco, teu planejamento é furado. E por isso que ele é furado. Por que teu planejamento dá furado? Porque tu não sabe como ele vai ser feito serviço. E por que geralmente a execução desconsidera o teu planejamento? Porque eles percebem que tu realmente não sabe. Eles não têm nem humildade para perguntar. Então, como o serviço vai ser feito é o método. E dentro disso que a gente está falando aqui, né, poderia botar mais um sétimo ponto, que é o método. Então vamos revisar os pontos então. Primeiro, o que vai ser feito? Segundo, quem vai fazer? Especialidade. Não é a identidade, é especialidade. Para fazer serviço precisa de especialidade elétrica, mecânica, instrumentação, o que precisa? Quem precisa estar lá? E para te saber isso só abrindo as etapas, senão tu não consegue saber. E as etapas, de certa forma, é o como, né? Com o que vai ser feito? Recursos, insumos, peças, etc. Em quanto tempo? Definir em quanto tempo vai se fazer. Com quais informações, se for necessário. Aonde, o serviço. E o método, como vai fazer. Não está na ordem certa, né? Que nem eu expliquei. A ordem certa seria diferente. Mas aqui a gente tem 7 pontos de atenção para o planejamento de um serviço. Legal? Legal, legal. Então, isso diminui essa área cinzenta que existe entre o que e o como. A área cinzenta que existe entre o que vai ser feito e como vai ser feito. Porque dependendo de como o serviço vai ser feito, né, vai mudar muito o planejamento. Porque, olha, escuta, aprende, presta atenção. Definir só o que vai ser feito nem é, de certa forma, o grande de um trabalho. Porque tu está fazendo só uma dedução do problema da tua nota ou da tua solicitação de serviço. Então não existe como um planejador, não tem como ele se desresponsabilizar de tudo esses 7 pontos que eu falei. Não é só o que vai ser feito. Não é só isso. Tem que alinhar o acoplamento, não sei o que, para botar lá, substituir engrenagem. Aí tu bota lá e desce a ordem Brasil brasileiro. Então me parei, mas como assim? Como é que tu sabe então, que mais peça vai ter que trocar? Então o que mais vai levar para fazer isso? Aonde que é? Não vai faltar isso? Não vai faltar... Tu tem que raciocinar. Todo planejador precisa raciocinar dentro dessa hierarquia de passos. Porque senão ele vai deixar escapar alguma coisa. E deixando escapar alguma coisa, ele vai levar a ferro. O planejamento dele vai furar. Então, esses são 7 passos para te conseguir diminuir essa área cinzenta entre o que e o como. Então, vamos lá. O que vai ser feito é uma responsabilidade do planejamento definir, mas o como vai ser feito é uma responsabilidade compartilhada entre o planejamento e a execução. Então, o plano de ataque, né, que é a definição do como, que eu chamo, né, esse plano de ataque ele é muito uma responsabilidade da execução definir. Como que vai fazer isso, como que vai fazer aquilo, vai tirar aqui primeiro, E o planejamento, né, junto com, se ele tem o conhecimento, obviamente ele já faz isso automaticamente. Mas se ele não tem, ele vai junto com o responsável pela execução definir esse método, né? Porque vamos lá, pessoal, assim, planejamento de serviço é uma coisa relativamente simples. Planejamento de parada de manutenção é uma coisa complexa de programar, complexa de controlar, mas não é tão complexo de planejar. Se o planejamento de serviço... Porque eu entendo, um planejamento de uma parada de manutenção é a compilação de vários planejamentos de serviço. Normalmente, em manutenção, né? Salvo se fica uma coisa assim para planejar ali na parada, etc. Mas normalmente é uma compilação de ordens de serviço, né? Dentro de um cronograma que vai se criar um caminho crítico, etc. Então não é algo, né? Agora,
um grande projeto, né, a coisa muda um pouco de figura. Então, às vezes, um projeto na área industrial, né, um escopo na área industrial, que são coisas que eu estou acostumado a planejar, o método muda tudo. Método muda tudo. Caminho do trabalho muda tudo. Não é uma matéria de serviço. Na realidade, no planejamento desses projetos, a gente está, de um método, criando um número de serviços. Isso é muito importante, muito interessante e muito legal. Num planejamento de alguns projetos industriais, tu vai do método para os serviços. É o teu método, né, a tua metodologia de trabalho naquele projeto que vai criar todos os serviços. E manutenção, parar de manutenção, geralmente não. Tu vai dos serviços para o cronograma. Então já tem todo o serviço ali, tu vai para o cronograma. Então, legal. Bacana, vamos lá. Para mim avançar aqui, porque também aqui no Instagram eu já vou ter que sair, que tá acabando a minha bateria, né? O bicho tá pegando. Legal isso do método de serviço. Então, essa área cinzenta ela se diminui com esses passos. Tá? A gente já está com 21 minutos de podcast. Bacana, legal. Então o planejador ele tem que raciocinar dentro desses passos. Isso diminui a área cinzenta, né? A responsabilidade nessa área cinzenta ela é meio compartilhada. Legal. Bom, agora eu vou entrar no outro ponto que eu entraria agora, que é a seguinte questão. Você precisa, enquanto planejador, gestor, ou seja lá qual seja tua área, teu momento, você precisa entender que pessoas que trabalham em administrativo, né, gestão, gerenciamento, planejamento, programação, controle, elas estão lidando com informações, dados, tá? Bom, e essas informações elas podem ser de primeira ordem, elas podem ser de segunda ordem e elas podem ser falsas. Elas podem ser inconsistentes, elas podem ser incompletas, elas podem ser um monte de coisa. Vou tentar ser mais objetivo em relação a isso. O planejador, às vezes, ele está planejando não problemas diretamente, ele está planejando informações. Então, quando não é tu que viu o problema. Não é tu que viu o problema. Não é tu que identificou, tu não foi lá conferir, etc. Tu recebeu isso da inspeção, através de um laudo, seja lá qual for, se o laudo é completo ou incompleto, não sei. Tu recebeu da inspeção através de uma foto, através de uma nota, através de uma solicitação de serviço, ou tu recebeu da operação. O que está escrito ali naquela solicitação, naquela nota? Uma informação. Isso não é um fato. De primeira ordem. O que eu considero como uma informação de primeira ordem? Aquela que é obtida por ti. Aquela que é conferida por ti. Né? Então tu já está lidando com uma informação de segunda ordem, que ela foi identificada por uma pessoa, interpretada por essa pessoa, verbalizada por essa pessoa, seja oralmente, seja de forma escrita, e passada para ti. E nesse processo pode se perder muita coisa. Isso é o primeiro problema. Então, tu tem que entender que tu está planejando informação. E a informação pode estar errada. Ela tanto pode estar errada, como ela pode estar inconsistente. Isso acontece demais em planejamento. A informação está inconsistente, tu não consegue planejar direito. Ela pode estar insuficiente. Insuficiente e incompleta eu categorizo mais ou menos com a mesma coisa. E isso é muito ruim. Então, o que ajuda? Porque, claro, obviamente, a gente não vai conseguir verificar tudo. Eu faço planejamento de projetos que eu não vou lá ver. Né? Não vou lá. Com as informações que eu uso. Projeto, escopo, especificação técnica, fotos, então
Agora eu entro numa coisa importante, que você que trabalha com qualquer área de gerenciamento, planejamento, controle, gestão, etc., programação, tem que entender que, primeiro, você precisa de evidências. Então você trabalhar com informações e evidências. Então, de certa forma, uma solicitação por escrito da inspeção é uma informação fraca em comparação com um laudo. Ou com essa solicitação seguida de um laudo. Um laudo descrevendo o problema em detalhes, com uma foto, com o parâmetro pré-estabelecido que foi rompido de alguma forma, isso muda a coisa. Então o planejador ele deve buscar se cercar de evidências, e quando essas evidências não forem suficientes, enquanto essas informações não forem suficientes, ele deve ele mesmo buscá-las, de alguma forma. E aí eu saio do planejamento de informação para um planejamento de fatos concretos. Então, isso é um problema. Esse é o primeiro problema. Problema é informação de segunda ordem e sem evidência. Show de bola. O segundo problema em relação a isso aqui, do planejamento de informação, é que a informação que vem da inspeção é uma informação congelada no tempo. Que nem uma foto. Então eu boto uma foto, congelo aquela imagem daquele problema. Ó, tá assim lá. Legal? Tá assim, tá assado, papapá. Legal, legal. O que o planejador precisa entender? Que existe mudança de cenário. O cenário muda. Barulho de um avião, cara. Foi estranho isso aqui. O cenário muda. E quando o cenário muda, às vezes o serviço muda. Às vezes os recursos mudam. E às vezes tudo muda. Então, quando tu receber como planejador, vamos lá, planejador é um planejador de informações. Ele está recebendo informações de outras pessoas. Essas informações podem vir com evidências ou não, mas mesmo que venham com evidências, essas evidências são uma imagem congelada de uma situação identificada por outra pessoa. E esse cenário pode mudar na esteira do tempo. Então, era um rolamento, virou 2, era só o rolamento, agora o rolamento e o eixo, era só o rolamento, agora é o rolamento e o mancal, e tu, como planejador, deve refletir sobre a seguinte questão. Esse serviço é um serviço que tem a possibilidade de mudança de cenário? Por quê? Porque, vamos lá, a inspeção identificou dia 30 de abril. Gatekeeper, não sei o que lá, papapá, dia 15, janeiro, 15 de maio, ela entrou na tua carteira. Já passou 15 dias, cara. 15 dias desde que foi identificado aquele problema. E aí tu vai planejar, né? Vai dar aquele nó que tu dá, que eu sei que tu dá. Vai planejar, vai dar aquele nozinho, papapá, bibi, 10 dias para planejar, te arrastando. O compras deu aquele nozinho também, não comprou a peça. Passou 25 dias da identificação do problema. O cenário pode ter mudado completamente. E esse é um calcanhar de Aquiles violento da CBM ou da MBC, manutenção baseada na condição. Por quê? Porque a condição muda desde o momento que ela foi identificada até o momento que ela vai ser corrigida. Cara, absoluto cinema. Demais. Essa, na boa. Se tu não entendeu o que eu falei, não entendeu a importância do que eu falei agora,
me perdoa, mas nós não estamos sintonizados. Tu não tá entendendo, tu não entendeu nada. Se tu não conseguiu linkar uma coisa com a outra, tem que estudar mais. Porque, de fato, isso é uma fraqueza da manutenção baseada na condição. Por quê? Porque a condição muda. E tu, que está planejando informações, e buscando evidências dessas informações, tem que tomar cuidado com isso. Não só com a informação ser de segunda ordem, não só para a informação ser inconsistente, ou a tua informação também não ter evidência, né? Mas também que o cenário pode mudar. E se o cenário mudou, ele arrebenta teu planejamento. Então, para nós fechar, para nós não extrapolar o tempo, né? Vamos tentar fazer um review aí. O que eu falei? Eu falei aqui da área cinzenta entre o que e o como no planejamento. Isso é uma fraqueza, né? De certa forma, intrínseca ao trabalho do planejador, que vem a depor contra o trabalho dele, né? Onde ele acha que só tem que se envolver no que vai ser feito e não necessariamente precisa saber como vai fazer. É um erro, uma falha. Não pensa assim, se tu pensar assim, tu tá pensando errado. Os melhores planejadores que eu conheço são pessoas que dominam como o serviço é feito. Né? Então, isso é importante. Eu expliquei aqui 7 passos que o planejador tem que seguir, não necessariamente nessa ordem, para planejar bem o serviço. Né? Vou fazer um curso sobre isso. Quando abrir a turma, eu aviso. Depois eu entrei no segundo ponto, que foi planejamento de informações. Então entenda que tu está planejando informações, tu não está planejando serviços que tu mesmo identificou, problemas que tu mesmo viu, que tu mesmo diagnosticou, não. Tu está recebendo uma informação de segunda ordem. Essa informação ela tem que vir com evidências. Vindo com evidências fica mais fácil de tu ter assertividade no teu planejamento. Legal? Só que também, às vezes nem isso é suficiente, porque às vezes o cenário muda. E quando o cenário muda, teu planejamento, agora sim ele acaba se tornando insuficiente. Então, é as mudanças de cenário que fazem a gente parar um equipamento planejadamente por 2 horas, mas realmente levar 6 horas, 7 horas. O cenário mudou, não é mais o mesmo daquele que a gente previu. Mas só que é possível antecipar isso. Se tu não sabia, agora tu tá sabendo. É possível antecipar isso. É possível antecipar a mudança de cenário. É possível que tu já intua que isso vai acontecer e já preveja um trabalho um pouco maior. Ou também, dependendo do teu tempo, antes de programar, se é tu responsável pela programação, tu tem que ir lá dar um cheque. Passou muito tempo. Passou 25, 30 dias, vai lá e dá um cheque de novo. Vai lá e bate teu planejamento com a realidade. Mudança de cenário, então não perde isso de vista. Legal? Então, fiz esse podcast hoje aqui, gravando, mas também fiz ao vivo aqui no Instagram. Algumas pessoas passaram por aqui. Obrigado. Vou encerrar aqui, no Instagram. Encerrei. E aqui no YouTube, YouTube nada, Spotify, nos dois, né? Queria agradecer, se você ouviu. Se isso foi interessante e legal, vou pedir que você compartilhe com alguém, ou compartilhe, ou comente aí embaixo, para dar uma força para a gente crescer os dois canais, aqui do Clube da Manutenção, tanto o YouTube como o Spotify. E eu ficarei muito grato por isso. Valeu? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço. Tchau, tchau.